Olá, pessoal, bom dia para todos vocês. Vou dar uma explicaçãozinha do nosso conteúdo de hoje. Ele vai falar sobre a Europa, suas características físicas e naturais, e também a competência socioemocional de iniciativa social. Então, dando início ao nosso conteúdo de geografia, sobre a Europa levando em consideração o seu clima, sua vegetação, seu relevo, ela se caracteriza, ela se divide em três porções, A Europa do Norte, a Europa oceânica e continental e a Europa do Sul. E como a gente sabe localizar, essas três áreas da Europa, A Europa do Norte, como o próprio nome diz, como a gente já estudou também que norte é a área mais acima dos mapas, então a Europa do Norte é justamente essa areazinha em azul, certo? Essa areazinha em azul aqui, como o próprio nome aqui que eu coloquei, está em azul, Nessa área ela possui um clima mais frio, pessoal, Um clima mais polar. E por ter um clima mais baixo, uma temperatura mais baixa, é uma área que possui uma população menor por conta desse clima, Então, essa área mais acima, em azul, está localizado a Europa do Norte, certo? Já a Europa oceânica e continental é justamente essas duas aqui. A verde é a Europa oceânica. Por que é oceânica? Porque a parte da Europa, que está centralizada mais ao meio e que está no lado do Oceano Atlântico. Então, ela é a Europa oceânica. Já a outra região da Europa é a Europa continental. Por que é continental aqui, essa área em laranja? Porque é uma área que está cercada por terras, Por esse lado aqui as outras áreas da Europa e nesse lado é o continente asiático. Então, ela é a Europa continental, a Europa que está no centro do continente, certo? Ela é uma área que a população ela já tem um aumento, porque essa área ela tem um clima temperado, É um clima mais ameno, melhor para se viver, certo? Então, a população dessas duas áreas aqui, ela aumentou em relação à do norte. Então, em verde é a Europa oceânica, olha aqui o Oceano Atlântico do ladinho. E essa é a Europa continental, que está mais ao centro do continente. E esse amarelinho, mais ao sul, Na área de um mapa, sempre a parte de baixo é o sul. Então, nessa parte amarelinha é justamente a Europa do Sul, Uma Europa que está perto do mar Mediterrâneo também, e que é uma área que tem muito relevo e que tem um clima mais agradável para se viver. Então, tem uma população também muito grande, certo? E que é uma área que ela tem um clima bem melhor para se viver, que é o clima mediterrâneo. Então, essas são as 4 partezinhas, que estão divididas a Europa. Aqui o norte em azul, a Europa oceânica em verde, a Europa continental em laranja e a Europa do Sul amarelinha, certo? E o relevo e a hidrografia da Europa, Quais são as suas características, Relevo, são as formas do relevo. Nesse mapinha aqui, está dizendo bem, com base nessas cores, vai indicando que tipo de relevo a Europa tem. Então, ela se caracteriza por 3 relevos: planaltos antigos, planícies centrais e cordilheiras recentes. E qual a característica de cada um e onde elas se localizam? Então, vamos lá para o primeiro, Os planaltos antigos,
Os planaltos antigos, no mapa, eles estão representados por essas áreas aqui, ó, em amarelo, certo? Então, essas áreas em amarelo claro são justamente os planaltos, ó. Planalto aqui, planaltos aqui, planalto aqui, né? Então, quais as características desses planaltos antigos, né? São áreas de montanhas, né? Montanhas antigas. E quando eu digo montanhas antigas, significa o quê? Que como elas já são muito velhas, já se formaram há muitos e muitos e muitos e muito tempo, elas já passaram por transformações. E que essas transformações, elas já ocorreram a diminuição de sua altitude por conta da erosão. Então, são montanhas que não têm uma altitude tão elevada assim, né? Tem uma altitude média. Então, são montanhas antigas com uma altitude média. Já as planícies centrais, elas se localizam nessa área ao centro, né? Que é essa área verdezinha aqui, ó. Então, essa área que é chamada de planície, quais são as características? Como o próprio nome diz, né? São áreas planas, né? E elas estão localizadas justamente aqui no centro da Europa. E como a gente pode ver, ó, essa área verde é a que tem a maior extensão, ou seja, qual o relevo que está em maior quantidade, em maior extensão no continente europeu? São as planícies, olha aqui o verdezinho que está aí na maior parte, né? Então, essas áreas planas, que são as planícies centrais da Europa, são o relevo que tem a maior predominância na Europa. E já o último forma de relevo são as cordilheiras recentes, que no mapa está com as cores em marrom, que é justamente essa partezinha aqui mais abaixo, mais ao sul da Europa, né? Então, quais as características dessa área ao sul, dessas cordilheiras? São montanhas com altas altitudes. Então, são muito altas, né? Por isso que são chamadas de cordilheiras, né? Cordilheiras recentes, né? Ao longo do tempo geológico, é o tempo da geografia, né? De falar sobre o relevo, ela ainda não passou por tanto tempo assim ao ponto de se modificar como essas montanhas aqui do norte. Então, elas ainda possuem uma grande altitude, elas são muito grandes, certo? Então, esse relevo mais ao sul é chamado de cordilheiras, certo? Então, resumindo, mais ao norte são os planaltos antigos, né? No centro e em maior extensão existem as planícies centrais, né, que é esse verde, e ao sul tem o relevo das cordilheiras, né, que são montanhas de altas altitudes. E para falar da hidrografia, né, que é o estudo dos rios, né? Quais as características dos rios da Europa, né? Primeiro que a sua função, a sua atividade é justamente a questão econômica. Os rios eles servem para o transporte de mercadorias entre os países da Europa, né? E existem 3 rios onde ele tem suas principais funções, são os principais rios da Europa, que é o rio Volga, o rio Reno e o rio Danúbio. Então, esses são os 3 principais rios, né? Que têm como função atividades econômicas entre esses países da Europa, certo? O clima e as paisagens. Aqui é um mapazinho também do clima. Essa atividade é focada bastante na interpretação de mapas, certo? Então, na hora de resolver a atividade, focar no mapazinho, certo? Interpretar ele bem direitinho e também ler as informações sobre ele. Então, aqui é o mapinha, né? Com os climas da Europa, né? Ele também é um mapinha bem colorido e que embaixo na legenda dele vem dizendo que cada cozinha representa, né? O que cada cozinha representa de clima, né? Então, vamos lá, justamente para a questão das direções, né? Mais ao norte, acima,
Existem os climas chamados de polar e de frio, né? Que são justamente as corzinhas roxa escura e rosa. Então, na hora que a gente olha a cor, a gente vai lá embaixo e vê qual o tipo de clima ele significa. Então, ao norte temos o clima polar e frio. E também um pouco do clima frio de montanha, que é essa área aqui roxa bem escura, né? Ao centro da Europa, temos quais tipos de clima? O verde, né? Ó, qual é o verde? Vamos lá embaixo e vamos olhar. O verde é justamente o clima temperado, certo? Então, aqui, nessa área verde, é o clima temperado. Na área amarela, é o clima chamado de semiárido, certo? Então, ao centro da Europa, predominam esse tipo de clima, o temperado e o semiárido. E mais ao sul, que é a parte mais abaixo do mapinha, tem esse clima aqui, ó. Ele é o chamado clima mediterrâneo, certo? E qual a diferença desses climas, né? Quanto mais ao norte, quanto mais acima, mais frio é o clima. E quanto mais ao sul, quanto mais vai descendo, mais ele vai ficando mais quente, com temperaturas mais elevadas. Então, quais as consequências desse tipo de clima, né? Ao norte, por ele ser mais frio, mais polar, a população daqui é menor, né? Então, aqui a população é bem menor do que nas outras áreas, porque o clima daqui não proporciona uma qualidade de vida tão boa. Mais ao centro, que é o clima temperado e semiárido, as condições de temperatura são melhores para a vivência das pessoas e também para suas atividades, como plantio, trabalho, etc., né? E mais ao sul é o clima mediterrâneo, né? Também tem uma grande quantidade de população nessas áreas e com atividades também, né? E quais as consequências do clima, certo? Como eu falei, tem a questão da população, mas ao norte, uma população menor, porque é mais frio, e quanto mais for baixando, a população vai aumentando, tem melhores condições. Com isso, as áreas que são melhores de habitar, que são mais ao sul, com a população muito grande, né, acaba que acontecendo que o uso do solo, né, ele vai se alterando. Ele vai sendo usado muito mais. Em que, né? Ele vai sendo mais desmatado para construções de moradia. Ele vai ser derrubado essas plantações. Ele vai ser queimado para fazer plantações de alimentos. Então, é uma área muito mais... O solo é muito mais usado nessa área aqui, ó, mais ao sul, né? Isso traz consequências ruins para o solo, né? O mau uso dele, né? Então, com isso, a gente entra na competência socioemocional de iniciativa social. O que é isso? Então, entrando no contexto da geografia, né, dessa última parte que eu falei para vocês, nas áreas onde há uma maior população, existe um maior uso do solo. E se esse solo ele não está sendo utilizado adequadamente, se ele está sendo usado demais, está sendo desmatado, queimado, e se o clima desse lugar já é mais quente, ele vai causar alguns problemas. Como o quê? Como o chamado desertificação, né? O que é a desertificação, né? Ela causa a degradação do solo, né? Que é um fenômeno que afeta um solo onde ele era produtivo e ele passa a ser improdutivo, né? É uma área onde as plantações elas já não têm o mesmo desempenho, né? É um solo mais arenoso, menos fértil, menos úmido. E com isso, ele vai se degradando ao longo do tempo. E se as pessoas não tiverem consciência e tentar mudar o uso desse solo, um uso melhor,
ele vai ficar cada vez mais degradado. Então, quais soluções podem serem feitas, né, para melhorar o uso do solo, né? Menos desmatamento, que na hora que você tira as plantações daquele lugar, o solo ele vai ficar nu, ele vai ficar desprotegido, ele vai receber mais a luz solar e ele vai ficar mais arenoso, mais seco. Isso danifica o solo, né? Menos queimadas também prejudica demais ao solo. Ter um uso de técnicas adequadas de irrigação que não prejudica o solo por falta de água. Às vezes tem técnicas de irrigação que tiram muita água do solo, das águas subterrâneas, e acabam faltando para aquele solo, né? Para a vegetação que está naquele solo. Tem um plantio adequado de plantação, né? E a questão do pastoreio de animais, né? Os animais também prejudicam, eles pisam muito o solo e também tiram demais a vegetação que está nele, prejudicando. E o reflorestamento, né? Que é plantar árvores adequadas para melhorar o solo de determinadas áreas que está passando por esse processo de desertificação, né? Que, como o próprio nome diz, ele é parecido com o deserto, uma área mais sem vegetação, uma área mais infértil. Isso não é legal para o ser humano. Então, como a gente pode trabalhar a iniciativa social nessa questão de desertificação, né? Então, a iniciativa social, ela pode ser trabalhada por meio da conscientização da população, né? Para ela cuidar, para ela preservar, para ela dar uma importância maior no cuidado com o solo, certo? Porque isso não vai ajudar só o planeta, o meio ambiente, mas a própria vida humana, né? Então, como trabalhar essa iniciativa social, né? É você ter uma iniciativa de você ver que algo está errado, que algo pode ser melhorado e você ir lá e ter uma iniciativa para mudar. E nesse caso foi escolhida a conscientização da população, que vai ter uma atividadezinha no final, né, da atividade do Google, formulários, que vai pedir justamente essa iniciativa social de vocês por meio de uma conscientização da população para o cuidado e preservação dos solos. Certo, pessoal?